Boa noite. Nós nos reunimos aqui nessa noite para, diante da avaliação que já foi feita, como igreja, como família, como amigos, juntos, direcionarmos, consagrarmos, ordenarmos o nosso irmão Leandro ao ministério pastoral. E é importante que nós estejamos preparados espiritualmente para isso. Então eu vou pedir que, enquanto a música toca, você feche seus olhos, baixe sua cabeça, fale com o Senhor. Tem um tempo aí com Deus. Nós estamos aqui para adorá-lo. Diga isso para o Senhor. Sua Bíblia em Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9. Do verso 36 ao 38. Diz assim, vou ler a partir do 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Nós temos pedido isso ao Senhor, e Deus tem nos atendido. E hoje estamos aqui porque mais uma resposta da oração da igreja tem se demonstrado no nosso meio. Eu gostaria que nós estivéssemos mais uma vez orando por isso. Pedi ao meu professor Jang para vir aqui na frente, por favor, Kim. Vou pedir que o senhor ore por isso. Vamos ficar de pé, irmãos, atendendo a essa solicitação do nosso mestre,
pedindo que o Senhor continue levantando mais obreiros para a sua seara. Por favor. Pai, nós queremos temos muitos convidados e seria legal se nós pudéssemos identificar aqui alguns grupos, alguns irmãos que estão conosco. Eu vou pedir a princípio para todos os irmãos lá de Lindóia ficarem de pé, irmãos queridos que estão aí conosco. Olha quantos irmãos, bem-vindos, podem sentar. Temos também alguns irmãos de Amparo, pedir para os irmãos de Amparo ficarem de pé. Temos alguns aí, alguns já estão de pé, bem-vindos. Ok, obrigado, pode sentar. Temos também a presença de alguns irmãos lá de Bertioga. Vou pedir para que os irmãos de Bertioga fiquem de pé. Alguns queridos estão conosco. Irmãos, Deus abençoe, bem-vindo, obrigado. Pode sentar. Temos também alguns amigos e aí de diversos lugares. Vou pedir para que os outros convidados, por favor, se coloquem de pé. Outros irmãos lá do seminário, pessoal lá de Rafar também, alguns irmãos. Obrigado, irmãos. Podem sentar. Eu vou pedir para que então todos se coloquem de pé. Cumprimenta aí, irmão que está do seu lado. Dá uma boa noite. Deus abençoe. E nós vamos louvar ao Senhor. Pessoal de também.
Personagem principal dessa noite, portanto, com todo o seu coração. Eleve o seu pensamento e louve a Ele de todo o seu coração. Não há outro igual a ti, Senhor. Salmo 25:8 diz: Bom e reto é o Senhor, pelo que ensina o caminho aos pecadores. Sabedores deste caminho, que nós possamos andar por ele, marchar por ele, cheios de coragem.
que eu não identifiquei, mas o pessoal lá de Bebedouro está aqui conosco, né? Temos irmãos também lá de São João da Boa Vista também aqui conosco. Temos irmãos de várias igrejas aqui. Eu quero dizer primeiro muito obrigado por fato dos irmãos estarem aqui, familiares também da Márcia, do Leandro, temos vários aqui. Nós queremos dizer a todos que sejam muito bem-vindos no nosso meio. Irmãos, eu preciso avisar a nossa igreja que nós estamos agora em Assembleia Solene. E eu vou pedir para que os pastores presentes, por favor, sentem-se aqui na frente, porque a igreja precisa ouvir o parecer do concílio. Todos os pastores presentes, por favor, se assentem aqui. Pastor Ayrton, pastor Jang, todos os pastores presentes, pastor Yuri. Isso. A nossa igreja em assembleia convocou um concílio, solicitando que os pastores viessem, avaliassem o irmão Leandro e pudessem nos dizer se o irmão Leandro está em condições de ser ordenado ao ministério pastoral. Nós tivemos aqui o nosso concílio no dia 20 e o concílio trouxe um parecer que eu vou pedir para o pastor Yuri vir à frente e ler a ata desse concílio, dando também o parecer do concílio para a gente. Boa noite, irmãos. No dia 20 de 10 de 2015, às 9h30, na sede da Igreja Batista Memorial, em Serra Negra, realizou-se o concílio examinatório de Leandro Aparecido de Lima. O pastor Charles Santos Melo, presidente da igreja, abriu a reunião com a apresentação de cada um dos pastores presentes, conforme se observa na lista de presença em anexo. O pastor Charles iniciou com a leitura de 1 Timóteo 4, de 12 a 16. Em seguida, o pastor Leandro Klaus dirigiu o grupo com uma oração e posteriormente foi feita a indicação da diretoria para a composição da mesa, quando foi proposto que o pastor Charles fosse o presidente, o pastor Yuri secretário. As indicações foram aceitas por todos os pastores presentes. Posteriormente, o pastor João Marcos foi indicado para ser o examinador teológico do candidato, o pastor Leandro Klaus para ser o examinador na área de conversão e chamado, e o pastor Ricardo para as áreas de eclesiologia e ética pastoral. O pastor Charles fez uma apresentação do histórico do candidato, lendo um pouco de seu currículo pessoal e suas áreas de atuação ministerial junto à igreja, destacando seu bom testemunho tanto na igreja quanto na sociedade. Após esse momento, alguns membros da igreja local deram um depoimento breve a respeito do candidato e suas impressões em relação ao seu ministério em Serra Negra, destacando-se dentre eles sua esposa e suas 2 filhas. O pastor Leandro Klaus iniciou a avaliação pela parte de conversão e chamado. Os demais pastores também tiveram a oportunidade de fazer perguntas. Iniciadas as perguntas, o candidato respondeu satisfatoriamente a todas elas, discorrendo especialmente como era sua vida antes de ter encontrado a Cristo e as mudanças que ocorreram em sua vida. Após isso, o candidato descreveu sucintamente o seu chamado para o ministério pastoral, como ele ocorreu e suas firmes convicções quanto ao assunto. O pastor João Marcos conduziu o exame na área de teologia, começando pela leitura de Tito 1:9 para iniciar as perguntas. As áreas avaliadas foram bibliologia, teologia própria, cristologia, pneumatologia, soteriologia, angelologia, antropologia, amartiologia, soteriologia e escatologia. Todos, nesse tempo de avaliação, houve um intervalo para o almoço, de 12h30 a 1h30. Então, o exame da área de teologia continuou até às 15 horas. Após um intervalo de 10 minutos, foi iniciado o exame de eclesiologia e ética pastoral, dirigido pelo pastor Ricardo, mas contando com a participação de todos os pastores. Às 16h15, esse último bloco foi encerrado.
Todos os pastores presentes se reuniram a sós para decidir se deveriam dar prosseguimento ou não à ordenação do referido candidato. O candidato e toda a audiência se retiraram do salão e, após a deliberação dos pastores, foi decidido unanimemente que o candidato deveria ser conduzido à ordenação ao ministério pastoral. O concílio foi suspenso temporariamente, com previsão do seu retorno para o dia 31 de 10 de 2015, quando será realizado o culto de ordenação ao ministério pastoral do candidato aprovado. Esse é o breve relatório e parecer do concílio. Obrigado, pastor Yuri. Então, o parecer do concílio é que o irmão seja encaminhado à ordenação. Eu pergunto então à igreja se algum irmão gostaria de propor para que o irmão Leandro fosse ordenado ao ministério pastoral. Ok? Várias mãos levantadas, proposto e apoiado. Se há algum favorável, então, diga sim. Sim. Se há algum contrário, diga não. Não havendo contrários, então, irmãos, nós, como concílio e como igreja, passamos então ao ato de ordenação. E eu gostaria de, antes de nós impusermos as mãos sobre o nosso irmão, eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra. Eu vou pedir que você tenha a sua Bíblia na sua mão. Antes do nosso irmão ser ordenado, eu queria compartilhar da palavra do Senhor. Eu escrevi algumas coisas aqui que eu gostaria de compartilhar com a igreja. Hoje é um dia muito especial para a nossa igreja, pois o nosso irmão Leandro é o terceiro seminarista que nossa igreja consagra. Mas é o primeiro dos seminaristas que teve o início da sua vida cristã na nossa igreja. Foi convertido por Deus pelo ministério da nossa igreja. O pastor Paulo já tinha sido convertido quando veio para cá, o pastor Yuri também. O Leandro e a Márcia não. Foi através dos convites, né, Claudete? Através da exposição da palavra de Deus, que esses irmãos tiveram a oportunidade de conhecer o Senhor. Eu lembro quando eu fui fazer uma visita para o Leandro, ele não quis me servir bolacha. Não, é só café, para o pastor é só café. E aí ele falou: ó, pastor, foi assim mesmo. Ó, pastor, é o seguinte, eu não vou com as outras não. Se eu acreditar, vai ser para mim isso. Mas se eu não acreditar, eu saio fora. Foi bem assim, né? Eu lembro que a Márcia falou: olha, eu não sou assim tão pecador assim, mas é importante ir para a igreja. Eu falei: um dia ela vai ver. Ela vai descobrir, né? Aos pouquinhos. Mas depois de algum tempo, o evangelho fez sentido para cada um deles no seu momento, da sua forma, na multiforme graça de Deus. E logo em seguida o Leandro veio para mim e falou: pastor, eu estou sentindo algumas coisas assim, tem algumas ideias na cabeça. Leandro, o que você está sentindo? Pastor, eu estou gostando demais de trabalhar na igreja, eu sinto a vontade de só fazer isso. Eu quero só servir o Senhor, eu queria fazer isso o dia todo, só isso. Aí a gente, acho que o bichinho do ministério pegou você. Mas normalmente a nossa postura é tentar fazer de tudo para ele desistir, né? Leandro, faça uma faculdade então, e a gente vai te dando algumas oportunidades de ministério, para ver se é isso mesmo. Logo em seguida o Leandro entra na faculdade de enfermagem, né? E faz a faculdade. Eu lembro que terminando o 5º ano de faculdade, pastor, estou terminando a faculdade. Eu falei: rapaz, passou 5 anos e o homem ainda está pensando nisso. 4 anos e o homem ainda está pensando nisso. Leandro, vamos fazer o seguinte então, porque você estava estudando à noite, muitas atividades você não pôde estar. Vamos ficar esse ano aqui para a igreja poder ver você, ver o teu trabalho. Eu lembro na reunião do conselho,
quando eu fui levar o assunto do Leandro, naquele ano que ele ia fazer esse estágio antes de ir para o seminário. E eu cheguei para o conselho e perguntei: conselho, vocês reconhecem, vocês veem que o Leandro está sendo chamado por Deus para o ministério? E aí o conselho são homens e mulheres de Deus e interessados, se importando com a reputação da igreja, com as finanças e tudo. Falou: pastor, mas a gente não tem condição de mandar o Leandro para o seminário. Falei: vocês não entenderam a minha pergunta. Eu não perguntei se a gente vai mandar ele para o seminário. Eu estou perguntando se a igreja reconhece, vocês como liderança da igreja, reconhecem que ele tem chamado. E aí prontamente o conselho falou: a gente reconhece, pastor, a gente vê que Deus tem um ministério para o Leandro. Eu falei: então eu creio que Deus vai levantar os recursos para o Leandro ir para o seminário. E aconteceu, né? Pessoas se mobilizaram, Deus abençoou a nossa igreja, e estava lá o Leandro lá no seminário com a família toda. Márcia lá, a guerreira do lado, indo morar, né, em alguns lugares assim diferentes, né, do que estava acostumado. E Deus abençoou, se formou, a nossa igreja estava lá na formatura deles. Aí eu pensei assim: legal, o Leandro está voltando, já tem um monte de trabalho para o Leandro vai voltar, ele é a Márcia, MCA, um monte de coisa. Aí vem o Samuel e a Ângela: passa a Macedônia e ajuda-nos. Vem, manda o Leandro e a Márcia para cá. Falei: ah não, no mesmo ano que o Paulo está saindo, já me leva o Leandro também. Foi de Deus, pessoal, né? Foi um ano muito bom. Puderam estar aprendendo lá com os irmãos, desenvolvendo dons e ministérios, edificando e sendo edificados, aconselhando e sendo aconselhados. Irmãos, chegou o dia do concílio, aquele dia que o nosso irmão já não dormia mais. O tempo parou e tudo dependia do dia 20. Lembra disso, Laura? Tudo só se moveria após o dia 20. E o dia 20 chegou, né? Gente, começou 9h30. Lá para as 4 da tarde a gente não sabia mais o que estava falando, né, Leandro? E aí começam aquelas perguntas denominacionais sobre plano cooperativo e associações. Mas no final nós sentamos, os pastores, o concílio. O pastor João Marcos nos ajudou tanto aí nos pré-concílios, né? Os pastores que vieram nos ajudaram, a igreja orando. E unanimemente, foi unanimidade, o Leandro está preparado. Pastor Leandro, que veio aqui, que foi citado, trouxe alguns seminaristas. E os seminaristas falando assim: gente, tá bom, cara, toda hora ele lê a Bíblia, toda hora ele fica citando texto bíblico. E eu por dentro falando assim: yes, é isso, é Bíblia. Então, diante de tudo isso, hoje a gente está aqui, né, gente? É um momento especial para a igreja. Mas também é um momento especial para mim, de poder saber que a nossa igreja teve o privilégio, eu como pastor tive o privilégio de colocar mais um homem do Senhor nas mãos do Senhor para que Deus administre. Tive o privilégio de, como pastor, poder conduzir, acompanhar, né, recrutar, não sozinho, lógico, com a igreja, né? É uma vitória minha, mas é uma vitória de cada membro dessa igreja, de cada amigo. E se você está aqui, essa vitória é sua também, porque você participou de alguma forma. Eu posso lembrar das lutas com o chiado no ouvido, às vezes tão intenso. Márcia ligou aqui: pastor, o Leandro não está aguentando de tanto chiado no ouvido. E a gente foi lá, chorou junto e orou, e Deus abençoou, e mesmo com chiado seguimos em frente, né? E também em especial porque a gente pode estar acompanhando as lutas e vitórias, transformações que Deus tem feito ao longo desses 10 anos aí de treinamento. Pela graça de Deus estamos aqui. Nesses momentos de consagração, me lembro daquela frase que tem sido uma frase interessante para lembrar.
que diz: quando um profissional qualquer se forma, tem uma vida inteira pela frente. Quando um pastor se forma, tem várias vidas pela frente. O ofício pastoral é especial e acima de outros ofícios, pois onde outros ofícios param, o ministério pastoral continua. Seja na dor, na doença, no fracasso e até mesmo na morte, o ministério pastoral se faz presente. O médico, que tem um dos mais sublimes ofícios, para na morte. Mas o ofício pastoral se faz presente antes, durante, depois dela, e pelo poder de Deus pode até revertê-la. E hoje eu quero pensar contigo e com cada um de nós sobre um versículo apenas, que está lá em 2 Timóteo. É um versículo que o pessoal do discipulado vai lembrar, porque a gente sempre usa ele quando a gente vai estudar os livros da Bíblia. Por que eles estão na ordem que estão? 2 Timóteo, no capítulo 2, verso 15. Alguns aqui já até memorizaram. 2 Timóteo 2, 15. Diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O texto pode ser dividido em 3 partes, cada uma ajuda a explicar a outra. Vamos olhar cada uma dessas partes. Eu gostaria de sugerir a seguinte divisão. Primeiro, procura apresentar-te a Deus aprovado. Essa é a primeira divisão, tá? Segunda, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Terceira parte, que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te a Deus dóquimos. Essa é a palavra para aprovado. Dóquimos. Quer falar junto comigo? Qual que é a palavra? Dóquimos. Procura apresentar-te a Deus dóquimos. Aprovado. Isso é para você, Leandro, mas é para todos nós. Você, obreiro do Senhor, mas cada crente é obreiro do Senhor também. E o que Deus quer é que no final da nossa vida, quando nós formos avaliados, nós sejamos dóquimos, aprovados. E a segunda parte vai nos dizer que como a gente precisa ser para que a gente seja aprovado. Para que a gente seja aprovado, a gente precisa ser um obreiro que não tem do que se envergonhar. Que seja um trabalhador, um servo, que não tem do que se envergonhar. E a terceira parte fala quais são aqueles que não se envergonham. Mas nessa segunda parte eu acho importante destacar essa ideia de que o obreiro que é aprovado não tem do que se envergonhar. E é uma dificuldade, porque nesses dias que vivemos, existem muitos obreiros que têm do que se envergonhar. E que o pior, eles não só têm do que se envergonhar, como eles também estão envergonhando outros. É uma luta para nós, quando a gente precisa se apresentar como pastor, né? Eu, às vezes, para facilitar um pouco o entendimento, eu tenho que dizer, olha, eu sou um pastor batista. Porque a nossa denominação ainda guarda algum tipo de proteção. Não sei quanto tempo isso vai durar. Mas tem muito pastor tendo do que se envergonhar, envergonhando outros colegas. Eu falo sempre que quando um pastor erra, ele queima a categoria, mas ele também envergonha as suas ovelhas.
E nós, Leandro, precisamos ser pastores que não gerem ovelhas envergonhadas, mas que gerem ovelhas que tenham prazer de falar: eu sou ovelha do pastor Leandro, eu sou ovelha do pastor João Marcos. E quando as pessoas ouvirem isso, ele é ovelha do pastor João Marcos, ele é ovelha do pastor Ayrton, é ovelha do pastor Yuri, do pastor Kim, então ele deve ser gente boa, porque eu conheço esse pastor. É um privilégio para a ovelha ter um pastor que não tem do que se envergonhar, não é verdade? E a gente pode dizer e falar com boca cheia: olha, eu sou ovelha do pastor tal, não é? E Deus quer isso, que o obreiro não tenha do que se envergonhar, e que as ovelhas também não tenham que se envergonhar com ele. Mas a terceira parte, essa parte eu gostaria de dar um destaque especial, porque vai dizer: o obreiro que é aprovado, o obreiro dóquimos, é aquele que não tem do que se envergonhar. E qual é o obreiro que não tem do que se envergonhar? Está na terceira parte. Qual é? Que maneja bem a palavra da verdade. Essa ideia de manejar bem é a palavra ortotomel. Tomel vem do de átomo. Átomo significa não divisível. Tomel significa divisível. Orto significa aquele que divide certo, aquele que sabe cortar alguma coisa, aquele que sabe manejar uma espada, aquele que maneja bem. Mas o que? E aí que está o segredo. Que maneja bem o que? As finanças da igreja. Que maneja bem o que? O público com a sua eloquência. Que maneja bem o que? A política da cidade. Que maneja bem o que, irmãos? A palavra da verdade. Esse é o segredo do nosso ministério, irmão. Por isso que eu fico feliz quando aqueles outros irmãos que estavam presentes se admiraram. Nossa, mas tudo ele tem que abrir a Bíblia para falar. Por que ele não dá a resposta logo? Porque a gente vai ministrar o que para o povo? O que a gente vai ensinar para o povo? Nós vamos direcionar o povo para onde? Quem vai definir essas ênfases? A palavra da verdade, a palavra de Deus, a Bíblia. Ele é o nosso livro de fé, é a nossa bússola, é o que nos dá norte e direção, é quem vai ditar a nossa praxis, é que vai ditar o nosso aconselhamento, é o que vai ditar a nossa mensagem, o nosso ensino, a nossa ação social, nosso tempo de comunhão, a nossa adoração. A palavra de Deus. Lembro, numa mensagem, o pastor João Marcos pregou lá no seminário. Prega o quê? A palavra. No tempo que a galera estiver sentindo comissão no ouvido, que querendo encoçar o seu ouvido, faça o seguinte: prega a palavra. Maneja bem esse livro. Saiba usá-lo. Saiba onde estão as respostas. Teve um autor que disse: crer na suficiência das Escrituras não tem valor se você não sabe manejá-las, se você não sabe onde estão as respostas. Só crer que elas são suficientes, isso não é suficiente. Nós cremos que ela é suficiente, mas nós temos que estudar essa palavra para que essa suficiência possa chegar ao nosso coração e o coração do nosso povo. Pessoal, é a palavra de Deus. Leandro, é a palavra de Deus. Não foi à toa que quando os apóstolos olharam a necessidade social que a igreja enfrentava, os apóstolos, os pastores falaram: não, esse não é a nossa ênfase. Não é justo que a gente deixe o estudo da palavra de Deus para servir as mesas. Vamos levantar homens de Deus que possam fazer isso em nosso lugar. E o parecer foi bem recebido pela igreja em assembleia. Escolheram lá 7 homens cheios do Espírito Santo que vieram a ser os diáconos. Eles lá do início perceberam o valor que tem o cansar estudando a Bíblia. Desde o início fica muito claro
a proeminência que a palavra de Deus deve ter para aquela liderança. E se lá atrás a palavra de Deus era o mais importante, hoje ela precisa ser o mais importante para nós também. É o nosso livro de regra, de fé e prática. Existem várias habilidades importantes para o pastor: hermenêutica, homilética, história da igreja, tantas teologias que foram citadas aqui, que o irmão foi avaliado, praxis, administração eclesiástica, ética pessoal, ética ministerial, teologia aplicada, filosofia, aconselhamento. Todas essas ciências são boas que nós aprendemos lá, mas isso só tem validade se essas ciências concordarem com as Escrituras ou forem instrumentos para nos aperfeiçoar na leitura e no estudo delas. Se for só para encher a cabeça, não tem valor nenhum. Pelo contrário, pode ser uma armadilha que a erudição pode se colocar diante da gente. Leandro, você estudou, provou que é capaz de todas essas áreas. Esse, inclusive, foi o parecer do concílio, por isso que nós estamos nesse momento e eu estou podendo fazer essa conversa com o povo agora. Elas só terão aproveitamento se elas forem como foi no seu concílio, extraídas das Escrituras. Eu vejo que você tem a preparação, mas a preparação não é o fim, é o processo, para que um dia eu e você possamos estar sendo chamados de dóquimos. Que esse seja o nosso alvo, né, como ministros. Que o nosso ministério seja um ministério aprovado. Agora é bom lembrar, aprovado por quem? Essa é a última reflexão que eu quero fazer. Quem que avalia no final se o nosso ministério é aprovado ou não? A quantidade de membros? Quanta gente tem nos ouvindo? Quantos ministérios a gente tem? Quem vai dizer que o nosso ministério é aprovado? O Ibope, a nossa esposa, os diáconos, a liderança. Meus irmãos, todas essas coisas podem nos ajudar e muitas vezes nos atrapalhar nessa reflexão, na avaliação do nosso ministério. Mas quem deve ser a pessoa que nós devemos nos preocupar se estamos trabalhando bem ou não? É o Senhor. Porque no final das contas é Ele que está nos avaliando e Ele que vai dar o nosso veredito no final. Um dia eu vou estar lá, cada pastor aqui vai estar lá diante do Senhor, e Ele vai perguntar: por que você não ensinou o que eu mandei? Por que você não disse o que eu mandei? Por que você não aconselhou o que eu mandei? Por que você não alertou aquela ovelha que estava indo fazer coisa errada, como eu mandei nas Escrituras? Por que você não fez? Ou Ele pode dizer também, quando nós estivermos lá na frente: servo bom e fiel. É isso que eu quero ouvir, né? Que nós queremos ouvir, né? Quando Ele fala: entra no gozo do teu Senhor. Você faz parte daquela galera que me alegra. Esse é o grupo seleto que eu quero fazer parte, daqueles que ouvem isso. Eu sei que outros irmãos, obrigado. Eu sei que outros irmãos também querem. E o que vai nos ajudar para chegar lá na frente e ouvir isso do nosso mestre é saber que nós fizemos o que fizemos porque fomos mandados por esse livro. Nós fizemos o que fizemos porque estava aqui.
Se o Senhor nos aprovar, com certeza nós teremos um ministério relevante. E esse é meu sonho para você, Leandro, Márcia, que o ministério de vocês seja relevante, que a gente possa servir com fidelidade à geração que nós temos oportunidade de influenciar. Um dia nós vamos estar diante do Senhor para sermos avaliados. E importa que diante dele eu, você, cada pastor presente e cada um dos irmãos que estão aqui possa ser chamado por Deus de Dóquimos. Preparados, sim. Aprovados lá na frente. Mas importa que enquanto eu estou no processo, eu faça tudo para ser aprovado. Aprovado é o obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém, irmão? Amém. Gostaria de cantar com os irmãos um hino, que é o hino 560. Eu vou pedir para que cada irmão fique de pé. Nós vamos cantar esse hino olhando para Cristo. Ele é o autor e o vamos registrar na nossa igreja como Senhor louvar o Senhor. Sim.
vem aqui na frente, a Márcia, se ajoelhem aqui. Pastores, por favor, se posicionem. Fica aqui do lado, isso, aqui. Isso. Irmãos, que você possa estender a sua mão, os pastores estarão impondo as mãos, e agora nós vamos consagrar o nosso irmão Leandro ao ministério pastoral. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te engrandecemos, Senhor, louvamos o teu nome, porque o Senhor é bom e perfeito. E nesse momento especial, ó Deus, estamos diante do Senhor, impondo as nossas mãos sobre o teu servo Leandro e sua esposa. Ó Deus, que o teu servo seja conduzido pelo Senhor e conduza ovelhas aos pastos verdejantes da tua palavra. Consagramos ele agora em nome de Jesus, pedindo que o Senhor o abençoe, que o Senhor os proteja, que o Senhor os conduza, que o Senhor os anime, os conforte. Ó Deus, em nome de Jesus, livra, Senhor, do mal, livra da tentação, livra, Senhor, dos perigos, ó Pai. Ó Deus, que ele seja um servo fiel do Senhor, pastor de ovelhas, fiel ao Senhor Jesus. Ó Deus, nós colocamos ele nas tuas mãos, essa família nas tuas mãos. Ele, a Márcia como esposa ali do lado, guerreira do lado do seu marido, obediente, submissa e conselheira. Ajuda a tua serva nesse caminho, ó Deus. Dá força, vigor e estabilidade emocional. Ajuda, Senhor, eles. Ó Deus, nós consagramos o Leandro ao santo ministério, como o Senhor fez conosco. Colocamos eles nas tuas mãos e oramos como igreja, em nome de Jesus. Amém. Pode levantar, pastor Leandro. Podem sentar, irmãos. Chamar o pastor João Marcos. Tem um momento importante. E agora eu peço, Márcia, você vai precisar sentar sozinho, porque o lugar aqui é dos pastores e o Leandro é um deles agora. Por favor, Leandro, sente-se conosco aí. Boa noite a todos. É que eles acharam que eu vou pregar, aí eles sentaram ali. Pensou pregar para os meus professores? Que honra. É uma alegria estar aqui nesse momento tão especial e poder ter feito parte dele, né? Como o Leandro senta agora com a gente lá, o pastor Leandro, né? Eu falei para a Márcia que agora ela foi ordenada esposa de pastor. E a Laura foi ordenada filha de pastor. Brincadeira, né? O pastor é ele, mas tem aí, né, a Elô também, né, Elô? Estou vendo você aí, Elô, né? E o pastor Charles falou da importância da palavra de Deus. E eu queria, para entregar essa Bíblia aqui para o pastor Leandro, eu sei que ele tem outras Bíblias, mas esse é um momento especial que fica claro para toda a congregação que esse livro que, como já dirigiu a sua vida até aqui, né, vai continuar dirigindo, ele não vai ser mais importante. A diferença é que a maneira como você lida com ele agora vai afetar mais pessoas do que afetava anteriormente. O apóstolo Paulo, que escreveu a segunda carta a Timóteo já no final da sua vida, pedindo, né, que procura apresentar-te a Deus aprovado, né, manejando bem a palavra de Deus, ele deixa um texto interessante aqui na segunda carta, ainda no capítulo 4, versículo 13. Os que quiserem acompanhar, é um texto bem simples. Ele fala assim: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Repetindo, quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Eu queria ler uma pequena frase que foi escrita por um pregador muito conhecido, já falecido, de muitos anos, sobre Paulo e sobre esse versículo.
Às vezes eu leio algumas coisas que me chamam a atenção, me marcam, e eu fico pensando assim, por que eu não pensei nisso antes? Né? No caso de alguém que já morreu, eu descobri que eu não pensei nisso antes porque ele viveu antes de mim. Mas eu acho que não seria isso. Paulo, Spurgeon, esse pregador, ele falou sobre este versículo, as seguintes palavras. Sobre Paulo. Ele foi usado, né, para escrever as escrituras, inspirado por Deus, todavia deseja livros. Ele esteve pregando por pelo menos 30 anos, e todavia deseja livros. Ele tinha visto o Senhor e deseja livros. Ele tinha uma experiência mais ampla que a maioria dos homens, e todavia deseja livros. Ele tinha sido levado ao terceiro céu, ouvido coisas que é ilícito aos homens pronunciar, e todavia deseja livros. Ele tinha escrito a maior parte do Novo Testamento, e todavia deseja livros. O homem perto da sua morte, né? Enquanto muitas pessoas estão pensando aí nas suas aposentadorias, Paulo preso, ele lembra de duas coisas: a capa, porque está frio. Ele fala os livros e especialmente os pergaminhos. Alguém que chega no final da sua vida, pelos versículos anteriores, ele já está falando, minha alma já está sendo derramada como libação ao Senhor, ó, eu estou com os dias contados. Ele falando para um jovem Timóteo, começando o seu ministério, e ele vai lá e fala assim, olha, não esqueça de pedir os meus livros, preciso deles. Alguém que teve tantas experiências, em momento nenhum ele abandonou os livros. Você vai ser tentado a abandonar os livros, até pelo conhecimento que você tem. Às vezes nós pastores, né, as pessoas perguntam coisas para a resposta vem na hora, e às vezes nesse impulso a gente esquece até de ver o que a palavra de Deus diz. Isso acontece também na pregação. A minha primeira pregação foi quando eu já estava no seminário. Eu lembro até hoje de uma frase, eu estava com muito medo. Eu vou contar o que aconteceu com o Leandro. Posso contar, Leandro? O Leandro foi convidado o pastor Leandro foi convidado para pregar lá na nossa igreja, porque eu não estaria, né? Ele falou, acho que sim, eu vou falar com o pastor Samuel lá, beleza. Daqui a pouco ele mandou uma mensagem, falou assim, ó, não vai dar. Mas não falou por quê. Tá bom, não dá, vou discutir com ele, né? Aí o pastor lá de Atibaia foi um dos pastores, e no dia do concílio, o pastor Leandro chegou para mim e falou assim, João Marcos, sabe que eu não fui? Eu não estava com cabeça, estava esperando o dia 20, né? Esse medo, pastor, com a sua experiência, com o tempo que você vai estar na frente de um grupo, ou quem sabe, de uma igreja, esse medo vai passar. E voltando lá para a minha primeira pregação, um seminarista chegou para mim e falou, João Marcos, existem 2 medos quando você vai pregar. O medo de falar em público e o temor, né, de estar pregando a palavra de Deus. O temor de pregar em público, ele vai passar. E eu posso falar para você que passa mesmo. Às vezes dá aquele medinho, mas em geral ele passa. O problema é quando passa o medo, o temor de estar transmitindo a palavra de Deus, substituindo pelo que eu acho, o que eu penso, ou que a congregação muitas vezes está na expectativa de me ouvir. É nesse momento que você deve se apegar aos livros, independentemente de qualquer experiência que Deus pode dar para você, que certamente será menor do que a do apóstolo Paulo. E ele ainda falou, eu quero os meus livros, especialmente os pergaminhos. Então essa Bíblia aqui, um símbolo que fique bem claro para todos aqui da igreja, né? Passar aqui as mãos do pastor Leandro. E que essa palavra de Deus realmente esteja com você, sempre direcionando a sua vida, a educação das suas filhas, o seu relacionamento com a sua esposa, com o seu pastor, com toda essa congregação e qualquer pessoa que Deus colocar diante de você. Amém? Obrigado, pastor João Marcos. Antes de encerrar o nosso concílio, vou pedir para que o pastor Leandro nos dê uma palavra nesse momento. Boa noite a todos. Eu já sinto o peso da responsabilidade
em relação ao ministério que o Senhor me confiou. É um dia muito alegre para mim, e eu tenho certeza que é um dia também muito alegre para minha família e para todos que estão aqui. Muito obrigado pela presença de todos aqui. Vocês são especiais. Eu quero louvar a Deus, agradecer a Deus pelo cuidado amoroso, pelo sustento espiritual, pelo sustento físico e financeiro que Ele dispensou para a nossa família durante esses 10 anos de treinamento. Deus cuidou de cada detalhe. Muitos desses detalhes fazem sentido hoje para nós, quando nós olhamos o que passou. Quando olho e vejo o que passou, vejo a boa mão de Deus. Ela estava conosco durante todo esse tempo. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Louvo a Deus também por Ele ter colocado pessoas especiais nessa jornada. Louvo a Deus pela minha família, em especial. Louvo a Deus pela minha amada esposa, companheira, auxiliadora, idônea, encorajadora e também exortadora. Um grande exemplo de fidelidade e de temor ao Senhor. Muito obrigado, Márcia, por você não desistir de mim. Eu te amo. E eu quero amar você até o fim, como Cristo amou a igreja. E cuidar de você, como Pedro disse, como a parte mais frágil. Muito obrigado. Louvo a Deus também pelas minhas filhas, que durante esse período de treinamento compraram um projeto de ministério junto comigo. Muito obrigado, Laura e Elô, por me aguentarem, por me amarem, por me respeitarem e por vibrarem comigo e principalmente com o ministério. Deus usou grandemente minha família para que eu chegasse até aqui. Louvo a Deus pela minha amada igreja, que nos enviou, nos sustentou, nos treinou. Pastor Charles, muito obrigado. O Senhor também não desistiu de mim. Cris, muito obrigado. Sei, eu estou vendo a Cris aí. Muito obrigado. Uma igreja que participou de forma completa no meu treinamento. Muito obrigado. A Igreja Batista Memorial de Serra Negra, pelo acompanhamento, pelo cuidado, pelo amor também que essa igreja dispensou. A minha vida e a vida da minha família. Louvo a Deus também pelos meus amados amigos, irmãos, pelos nossos mantenedores, por todos que estão aqui. Muito obrigado pelo investimento que vocês também dispensaram a minha vida e a vida da minha família. Pelas palavras de encorajamento, pelos conselhos. Eu sei que vocês também vibram a cada passo dado, a cada conquista, a cada vitória. Eu sei que vocês vibraram comigo. Vocês fazem parte dessa história. Muito obrigado. Louvo a Deus
pela equipe pastoral, pela vida do pastor Charles e da Cris, pela vida do pastor Yuri e da Tamires, pelo acompanhamento durante esses meses, pela paciência, pelo investimento. Louvo a Deus também pela vida do pastor João Marcos, também pela paciência, pastor, pelo investimento na minha vida. Eu louvo a Deus pelo seminário onde eu estudei. Tive a oportunidade de conhecer homens de Deus ali, e 2 estão aqui hoje comigo, pastor Ayrton e pastor Jang com as esposas. Muito obrigado pelo investimento na minha vida, pela paciência comigo também. Vocês são exemplos para mim, modelos a ser seguidos. Muito obrigado. Louvo a Deus também pela vida dos meus colegas de ministério, de seminário, que também me acompanharam durante um tempo lá no seminário. Tenho 2 aqui também hoje, Lucas e Guilherme e Letícia. Muito obrigado. E os outros que não puderam vir aqui. Louvo a Deus também e agradeço pelo tempo que eu passei ali em Lindóia durante esses meses, pelos irmãos queridos de lá, pela vida também de Samuel e Ângela, os meus líderes em Lindóia. Obrigado pelo investimento também em minha vida. Louvo a Deus pela minha família, pelos meus familiares, por todos que estão aqui. Muito obrigado também pelas palavras de encorajamento, pelo investimento também em nossas vidas. Início de ministério. Hoje se encerra um ciclo, mas começa outro ciclo. Agora, uma outra característica: pastorear o rebanho do Senhor. Cuidar, amar, conduzir um rebanho que não é meu, é dele. Que responsabilidade. Mas por outro lado, que privilégio. Que privilégio. Como eu quero conduzir o rebanho do Senhor? De que forma eu quero então conduzir o ministério que recebi do Senhor? Eu pensei em algumas áreas, as quais eu quero compartilhar com vocês agora. Eu quero conduzir o ministério do Senhor, pastorear esse rebanho, com toda fidelidade à palavra de Deus. Sei que ataques virão por todos os lados, coisas novas surgirão. Muitos irão se opor à palavra de Deus. Muitos vão rejeitar a palavra de Deus abertamente. Mas, para isso, eu prefiro ficar com a palavra de Deus, com o que ela mesma diz a respeito dela. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra de Deus no meu ministério vai ser a centralidade dele. A palavra de Deus, ela é inerrante, infalível. Ela tem toda a autoridade e ela é suficiente. Eu quero proteger e prezar pela palavra de Deus, pela sã doutrina, e rejeitar qualquer doutrina falsa. Quero ser um expositor fiel da palavra de Deus, que comunique a palavra de Deus claramente. Quero crescer e desenvolver para ser um excelente expositor da palavra de Deus. Quero ser um excelente professor. Quero ensinar a palavra de Deus também, com clareza, com eficiência. Meu compromisso não é trazer à luz algo novo, mas sim ser fiel à palavra de Deus, bem como levar a igreja
a tal fidelidade. Como eu desejo conduzir o rebanho do Senhor. Meu desejo é conduzir o rebanho de Deus, o ministério que Ele confiou a mim, em amor. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Não é um mero sentimento, mas é algo real. Expressa em atitudes de misericórdia e graça para com o rebanho que é do Senhor. Amor que vise o bem das ovelhas. Amor que encoraja, anima. Um amor que consola. Um amor que caminha lado a lado com as ovelhas. Um amor que não admite perder nenhum sequer pelo caminho. Por isso, é um amor também que corrige, que exorta, que disciplina quando necessário, visando sempre a restauração. Esse amor tem como propósito levar as ovelhas que são do Senhor serem mais parecidas com o Senhor. E o grande exemplo que eu tenho de amor é do próprio Senhor Jesus. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Meu desejo é de amar o rebanho do Senhor de forma incondicional e sacrificial, como o grande pastor. E para isso eu preciso que o Senhor derrame no meu coração o seu amor por meio do Espírito Santo, para que eu ame de forma correta o rebanho do Senhor. Como eu quero conduzir o rebanho do Senhor, o ministério que Ele confiou a mim? Eu desejo conduzir o ministério do Senhor com toda a humildade. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Eu devo me lembrar diariamente que Deus resiste aos soberbos. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Portanto, eu tenho a convicção que no cumprimento do ministério que recebi do Senhor, não devo visar a minha satisfação e os meus interesses pessoais, mas os de Cristo Jesus. Sabendo que na igreja que é do Senhor, não há homem no centro do poder, mas unicamente o Senhor. Deus é energicamente contrário ao orgulho e à soberba. Que a vontade do Senhor prevaleça sempre a minha vontade. Que eu jamais queira ser igual ou tomar o lugar de Deus. Que meu coração nunca se levante contra Deus. Eu devo ter uma perspectiva correta de quem é Deus. Que eu me lembre diariamente de quem eu sou e de quem eu era e de quem Deus é e de que o Senhor Jesus fez a sua obra redentora. Eu não tenho o direito de considerar-me superior aos meus semelhantes. Pelo contrário,
devo considerar o outro superior. Tenho muito que aprender com vocês, meus irmãos. Que eu ouça mais e fale menos. E que quando eu falar, que seja edificante. Que eu peça conselhos, sempre, na dúvida e quando passar por algum problema. Que eu reconheça os meus erros e as minhas limitações. E que quando vierem as críticas, que eu aprenda e cresça com elas. E as minhas opiniões e ideias, elas não são as únicas. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. E para isso, convém que Ele cresça e eu diminua. Como eu quero conduzir o rebanho que é do Senhor? Desejo conduzir o rebanho, o ministério que é do Senhor, sendo um pastor modelo. Um exemplo a ser imitado. Eu sei que o ministério exige uma vida exemplar. Quero apresentar-me. Não foi combinado, viu, pastor? A Deus, aprovado como obreiro, que não tem de quem se envergonhar. Um modelo a ser imitado para o rebanho. Uma vida que reflita o Supremo Pastor. Um caráter irrepreensível, esposa de uma só mulher, Márcia Andréia. Temperante, sóbrio, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, Laura e Elô. Com todo o respeito, pois se alguém não governa bem a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Eu quero ser exemplo numa vida piedosa. Prego o que vivo e vivo o que prego. Uma vida de santidade. Uma fé inabalável, independente das circunstâncias. Uma vida perseverante de oração, mostrando a minha total dependência ao Senhor. Um estudo dedicado e devotado da palavra de Deus, como foi colocado aqui. Um exemplo de coragem e ousadia. Um exemplo de gratidão ao Senhor. Um exemplo também de alguém que tem temor e tremor diante de Deus Todo-Poderoso. 4 áreas que eu quero desenvolver no meu ministério. Mas isso é o começo. Mas como eu quero terminar o meu ministério? Combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Que eu termine a minha vida e seja lembrado um pastor fiel à palavra de Deus. Um pastor que amou o rebanho do Senhor como ele. Um pastor humilde e servo como o Senhor. Um pastor que foi e é um exemplo a ser imitado. Orem por mim. Meu desejo, que o meu compromisso é começar a minha carreira bem, mas terminar a minha carreira melhor ainda. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém.
Vou pedir para o pastor Ayrton vir aqui. O pastor Ayrton também foi orientador. Vou pedir para estar orando, pastor, pelo seu discípulo também. Senhor, os nossos corações se enchem de alegria, de louvor e gratidão a Ti, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, em transformar vidas pecadoras, em crentes fiéis, dedicados ao Senhor, em instrumentos, ferramentas em Tuas mãos, para levar outras pessoas também aos pés do Senhor Jesus Cristo. Pai, a nossa gratidão é imensa, o nosso louvor também é imenso pela vida do Leandro, por essa exposição, por essa declaração que ele fez aqui agora, Pai. Sabemos que ele não é suficiente para cumprir tudo isto, mas a nossa suficiência vem do Senhor. Pedimos, ó Pai, que assim seja na vida dele e na vida de todos nós, no nome de Jesus. Amém. Obrigado, Leandro. Pedir para que o irmão Wilson venha aqui na frente, ele vai estar nos louvando ao Senhor junto conosco. Leandro indo para o lado errado, filho. Agora não tem mais como voltar. Pela escuridão, mas no terceiro dia então ressuscitou o meu Senhor, grande vitória conquistou, o meu pecado me livrou. Não sou dele, ele é meu, seu sangue na cruz. Não há mais culpa nem pavor, esse é o poder de Cristo em mim. Jesus comanda o meu viver, desde o início até o fim. Nenhuma força poderá da sua mão me arrancar, até com encontrar no seu poder eu viverei. Nenhuma força poderá de sua mão me arrancar, até com ele encontrarei no seu poder eu viverei. Quero chamar o pastor Leandro para orar aqui na frente, também nos trazer a bênção apostólica. Fica de pé, irmãos.
Peço que você abaixe a sua cabeça em reverência ao nosso Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o teu amor e as consolações e a comunhão de teu Santo Espírito sejam com todos nós, com o teu povo, espalhado pela face da terra, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Com uma oração silenciosa, nós estamos encerrados. Irmãos, só para avisar os irmãos, nós já realmente estamos encerrados. Quero só, encerrando o culto, agradecer aos pastores que estão conosco, cada visitante, a família, a igreja. Convido os irmãos para ficarem. Nós vamos ter um tempo de comunhão, também aqui tem uns salgados aqui para a gente poder ter uma desculpa para conversar mais um pouquinho. E que Deus nos abençoe, né, irmãos? Deus tem nos abençoado tanto. Eu também quero fazer o desafio para aqueles irmãos que estão lutando contra o chamado do Senhor. Não resista. É inútil. Com uma oração silenciosa, estamos encerrados. Deus abençoe. Deus abençoe. Equipe. Tento. Pessoal, os irmãos vão estar... Aumenta um pouquinho mais para mim, Cauã, por favor. Obrigado. O Leandro e a Márcia e as filhas vão estar aqui. Nós vamos tirar o púlpito. Nós já encerramos o nosso culto. Eles vão tirar algumas fotos. Então, nós vamos deixar esse espaço aqui para os irmãos estarem recebendo os cumprimentos aqui na frente. Tá bom? Irmãos, que Deus abençoe. Obrigado.